Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo na graça? Obrigado. Narciso pegou baixo com a gente, né? Mas é assim que Deus age, né, nas nossas vidas. Meus queridos, como vocês estão vendo, estou aqui de frente de vocês, não queria estar fugindo ali agora. Ainda olhei para aquela escada umas 2 vezes para ir embora, mas não ia adiantar, porque depois eu ia ter que vir de novo, né? Então, estou aqui, diante de vocês, com o que Deus tem para trazer hoje para nós. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46. Gente, qualquer coisa, vocês desculpem o nervosismo, mas quando a gente se coloca na presença de Deus, é impossível da gente não ficar nervoso, porque nós estamos diante de quem é o maior autor da vida, que é Deus, tá bom? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meus queridos, diante dessa passagem, eu não pude deixar de falar para vocês, quando Jesus parou e disse: chamai-o até aqui. Talvez as mesmas pessoas que mandou ele se calar antes, se calem. Ele não vai te ouvir. Ele não está se importando com você. Você acha que ele vai parar para falar contigo? E Jesus parou e mandou chamar ele. E o interessante, o importante, que eu fico imaginando uma coisa, é que Jesus Cristo, ele não andava só com mendigos, ele não andava só com pessoas necessitadas. Jesus andava com pessoas de poder, pessoas bem conhecidas, muitas pessoas ali. E ele simplesmente para ouvir um cego que estava ali jogado, clamando pela ajuda dele. Ao mesmo tempo, eu me imagino o seguinte, na minha cabeça eu penso: Senhor, nós temos todo esse cuidado com o Senhor tem todo esse cuidado por nós. Meus irmãos, saiba você que Deus, ainda que seja uma só pessoa, mas Ele vai parar em qualquer momento da vida dele para ouvir você. Principalmente quando você está ali clamando por Ele. Então, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele não se importa com a vida da pessoa, que se ela é rica, se ela é pobre, se ela está bem ou não. Ele vai parar para quem precisa dele. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós precisamos do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem feito algo nas nossas vidas. Outra coisa importante que eu acho, pastor Essa, é quando ele chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? É uma pergunta até, né? Ele não sabia que o cego estava cego. Mas eu não vou entrar nisso, não.
o que me chama a atenção nessa hora é quando o cego diz para ele: mestre, que eu torne a ver. Meus queridos, até agora há pouco, ele só clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora ele diz assim: mestre, meu Senhor, dono da minha vida, que eu possa tornar a ver. Olha a diferença. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, tudo muda de figura. Tudo muda, até a forma de nós falarmos com Jesus muda. E é o que aconteceu aqui, nessa passagem. Uma passagem muito linda do cego de Jericó. O nome dessa palavra é sua vida transformada à beira do caminho. Não esqueça, sua vida transformada à beira de um caminho. Aquele cego, à beira do caminho, estava prestes a ter a sua vida totalmente transformada. Estava diante dele a única pessoa que poderia fazer isso. No mundo inteiro, só existia uma pessoa que poderia transformar a vida daquele cego. E ele estava como? Procurando quem? A pessoa certa. Nós temos procurado a pessoa certa? Por isso estamos aqui, porque nós estamos procurando a pessoa certa para mudar também as nossas vidas. Aquele homem que estava ali, jogado, largado, à beira de um caminho, ninguém dava nada por ele, a situação dele ali chamava a atenção de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que passasse ali via a situação dele. Era uma situação muito difícil. Por isso ele procurou a pessoa certa. Se você quer vencer, não se preocupe com os obstáculos. Mantenha seu foco em Jesus Cristo. Assim como fez o cego Bartimeu, nada tirou a atenção dele. Nada tirou a atenção dele. Ele tinha um foco. Ainda que as pessoas quisessem calá-lo, ele jamais ia se render a essa situação. Porque ele tinha um foco, ele queria chegar ali em Jesus. Eu quero aqui, a gente vai entender essa trajetória do cego Bartimeu. E para isso, para que nós podemos entender um pouco melhor essa história, nós vamos percorrer aqui 4 tópicos que eu escolhi aqui para a gente entender a trajetória desse cego. O primeiro tópico é o encontro com Jesus. Eu acho que eu não estou falando nada aqui que ninguém possa saber, que eu creio e acredito que todos nós aqui já tivemos esse encontro com Jesus. Mas o que eu quero saber é se esse encontro com Jesus é um encontro verdadeiro, um encontro de verdade. Nós nos colocamos diante dele e disse: Senhor, é o Senhor que eu quero. Eu estou diante aqui do autor da minha vida. Eu estou aqui diante de quem pode mudar a minha vida, Jesus. Esse é o verdadeiro encontro. A melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa é um encontro verdadeiro com Jesus. O cego de Jericó teve sua vida totalmente transformada, e não por acaso, mas algo de extraordinário deveria acontecer naquele dia, na vida de Bartimeu. Imagine você que antes enxergava e hoje nada mais pode ver. Como você poderia perder a única oportunidade que Deus está te dando? Como que Bartimeu, cego, filho de Timeu, poderia perder a oportunidade que Deus estava dando para ele? Como que nós podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando? Hoje nós estamos aqui para servir ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para participar dessa celebração maravilhosa. Tivemos um bom café da manhã, estamos agora ouvindo a palavra de Deus, mas Deus está te dando uma oportunidade hoje, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade, assim como Bartimeu teve, você está tendo também. E olha, não perca essa oportunidade. Ouça o
que a palavra de Deus diz para você nessa manhã. Escute, preste atenção no que eu estou falando. Porque é do Senhor, é de Deus. Porque Jesus não passaria nesse lugar outra vez. Ele estava a caminho do seu compromisso com Deus. Você sabe para onde Jesus estava indo? Alguém aqui arrisca? Pastor Ezio sabe, né? Ele estava indo morrer por você. Ele estava indo morrer por mim. Ele estava indo morrer por nós. Ele estava indo em direção a Jerusalém para cumprir o compromisso que ele tinha com Deus, um compromisso que ele tinha por nós. Se nós estamos hoje aqui, é graças a ele, é graças ao que ele fez por nós. Mas mesmo ele indo para Jerusalém, morrer, gente, espera só um pouquinho, pessoal. Eu estou indo morrer por vocês, mas segura um pouco aí, que eu vou primeiro atender aqui Bartimeu. Espera um pouquinho. Eu vou atender aqui primeiro Bartimeu, depois eu vou lá e vou para a cruz e morro por vocês e está todo mundo salvo. Jesus faz isso por nós. E não importa a nossa classe social, como o Narciso falou aqui, por mais que nós pecamos diante do Senhor, Ele sempre vai estar apto, de braços abertos, esperando por nós. Esperando por nós clamar por Ele, assim como esse cego clamou. E quantas vezes nós temos vergonha, pastor Wesley, de clamar por Deus. Às vezes até a gente clama baixinho. Obrigado, Jesus. Precisamos ser como Bartimeu. Precisamos ter essa mesma vontade, esse mesmo empenho. Ele não se importava ali com timidez de nada, de orgulho de nada. Ele queria apenas chamar a atenção de Deus, chamar a atenção de Jesus. É o que falta em nós, às vezes. Chamar a atenção de Jesus para as nossas vidas. Mas Bartimeu não perdeu sua oportunidade. Ele pegou firme sua chance e não largou mais. E o bom, que ele passou a seguir Cristo. Ora, meus irmãos, eu fico imaginando, até agora há pouco, um cego jogado à beira de um caminho, sentado ali, vivendo aquela vida ali de mendigo, não tinha uma felicidade. Vivia de esmola, as pessoas passavam ali, davam uma moeda, um pedaço de pão, um pouco, uma cuia de farinha. Essa era a vida dele. De repente, ele passa o quê? A seguir a Jesus Cristo. Um cego jogado à beira do caminho, sem nenhuma esperança de vida melhor. Um homem sem nome, porque a palavra de Deus diz que nem nome ele tinha. Nem nome ele tinha. Filho de Timeu. O interessante é que, eu me lembro, eu sou da roça, Ceará. Eu sou da roça do Ceará. E eu acho interessante que eu tinha uns colegas meus, eu tinha ali 18, 19 anos. Então a gente andava muito. E eu ia na casa dos meus colegas e eles falavam assim: quem é esse rapaz aí? Quem é esse rapaz? É o Sávio. Sávio? Quem sabe? Sávio. É filho de quem? Não, é filho de Sabidon. Ah, não, é filho de Sabidonzinho. Aí eles passavam a me tratar de uma forma totalmente diferente, porque eles conheciam meu pai. E cada um de nós aqui hoje, cada um de vocês que estão sentados aqui hoje, são conhecidos por serem filhos do Deus Altíssimo. Deus está na vida de vocês, como Deus estava na vida desse cego. Como Deus transformou a vida desse cego. Ele passou a seguir a Jesus. Interessante que eu acho é que ele praticamente se tornou um 13º discípulo de Jesus Cristo. E uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem é que, se fosse eu, que tivesse há anos ali sentado à beira de um caminho, largado, o que é que eu ia fazer quando eu enxergasse? Eu queria me debandar, queria voltar para a minha família, queria ver meus familiares novamente, queria estar junto com a minha parentela. Talvez até ele pensasse isso também. Mas o que é que ele fez quando conheceu Jesus?
Ele não quis saber de família, ele não quis saber de pai, de mãe, de amigos. Ele quis seguir Jesus. E seguiu a Jesus. Quando se trata, meus queridos, das coisas de Deus, até um monte muda de lugar. Coloca para nós aí na tela, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você crê nisso, meu querido? Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Não é eu que estou falando, não é o pastor Wesley, não é o pastor Daniel, não é o pastor Elton, é Jesus, é Deus. É Deus que está falando. Se você não duvidar no seu coração daquilo que você quer, assim será como você diz. Nosso Deus é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus para Ele? Você pode dizer, Jesus, eu te amo. Porque Ele te ama. Grandemente, viu? Jesus te ama, me ama. Jesus tem trabalhado muito no meu coração nesses últimos dias. O Senhor tem feito muitas coisas na minha cabeça que às vezes, Senhor, não faz isso não, pelo amor de Deus, faz isso não, Senhor. Mas nós temos que nos entregar. Nós temos que estar diante dEle e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Qual de vocês amanhã pode estar aqui na frente? Qualquer um. Porque você se habilita a estar na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença de Deus, meu irmão, tudo é possível. E nós somos capazes de fazer qualquer coisa. De qualquer coisa. Nós estamos na presença do Senhor. Bartimeu só nos fez ver que isso é real. Quando queremos ter um encontro, meus irmãos, mas tem que ser um encontro verdadeiro com Cristo. Nós temos que desenvolver em nós, sabe? Porque às vezes a gente escuta uma palavra tão boa, pastor Wesley, no domingo, que a gente sai daqui jubilante, pulando de alegria. Mas quando chega ali depois do almoço, a gente já começa a esquecer o que foi dito. Aquela força que a gente tinha já não tem mais. E isso, meus irmãos, precisa acabar. Nós temos que continuar com a nossa força acesa. Nós temos que continuar firmes, fortes, diante da palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele não está com nós só agora, não. Ele está com nós em todos os momentos. Não pense você que você está no seu banho lá, tomando banho, não tem ninguém te vendo. Tem. Ele está lá, pastor Wesley. Jesus está lá com a gente. Ele está lá nos acompanhando. Então, meus irmãos, creiam no Senhor. Você não está aqui por acaso. Bartimeu não clamou por acaso, não. Ele clamou porque ele sabia que em Deus ele ia achar a resposta. E nós também. Nós podemos achar a resposta em Deus. Aquilo que você quer, Deus pode te dar. Por que às vezes nós duvidamos no nosso coração? Gente, agora que eu lembrei do óculos. Deus curou até a minha visão aqui. Então, meus queridos, Bartimeu, ele largou tudo. Largou a capa para trás, jogou a timidez fora, largou o orgulho, ele deixou tudo e conseguiu chegar até Jesus Cristo. Nós também podemos. Nós também podemos chegar até Jesus. Você que está à beira do caminho e está passando por problemas no seu casamento. Meu irmão está com dificuldade. Vocês não estão dando mais certo. Você com sua esposa com você. Seu casamento está de mal a pior. Saiba que o Senhor está passando agora. Você pode clamar, pedir ajuda a Ele. Senhor, ajuda-me. Eu estou com esse problema no meu casamento, Senhor. Vem, me ajuda. Essa semana nós tivemos 2 encontros de casais. Foi pregadas palavras maravilhosas. Mas além dessa palavra é necessário nós continuarmos com o mesmo pensamento de transformação em nosso casamento. Porque Deus está com você. Deus está agindo por você.
Mas é necessário você se jogar diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, trata meu casamento. O Senhor, Ele pode fazer isso. Ele pode transformar seu casamento em bênçãos, meus irmãos. Você, meu querido, que está passando por problemas financeiros, quem hoje não está passando? Todo mundo. Mas tem pessoas aí mais endividadas ainda. Tem pessoas passando por mais problemas. Às vezes a gente acha que o nosso problema está grande. Meu irmão, tem pessoas aí a ponto de tirar a sua própria vida por causa de dívidas. Mas às vezes nós nos colocamos sentados aí e ouvimos uma palavra de finança vindo da parte de Deus. E nós fazemos de conta muitas vezes que não é conosco. Meu irmão, você não pode perder essa oportunidade. Se é Cristo que está passando diante de você, fale para Ele: Senhor, está acontecendo isso comigo, Senhor, me ajuda. Ele ajudou um cego, meu irmão. Ele ajudou um cego que estava largado à beira do caminho. E nós não somos diferentes, porque muitas vezes nós nos encontramos sentados à beira do caminho. Mas é necessário que haja em nós essa vontade, esse reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode mudar a nossa vida, pode mudar a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Amém, Jesus, glória a Deus. O segundo ponto, meus queridos, o segundo tópico que eu quero falar hoje é não deixar ninguém nos calar. Assim como Bartimeu também não deixou, nós também podemos não deixar ninguém nos calar. Muitos tentaram calar o cego Bartimeu, como nós lemos. Assim como muitos hoje tentam nos calar. Mas assim como foi perseverante e firme no que queria, ele conseguiu falar com Jesus Cristo. E nós não somos diferentes. Nós só não podemos nos calar, muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de um problema. Às vezes a gente quer clamar por Jesus Cristo, aí tem uma pessoa... E a gente acaba engolindo a voz, engolindo seco. Mas não deixe ninguém calar você não, meu irmão. Não deixe. Sabe por quê? Porque quem está com você é Jesus Cristo. É Ele que tem cuidado de nós. Quando o véu foi rasgado de cima para baixo, na crucificação de Cristo, nos deu a liberdade, meu irmão, de podermos falar com o Senhor diretamente. Porque antes não era assim. Antes todo mundo sabe como que a gente falava com Jesus, com Deus. Era através de um sacrifício de sangue que era levado por um sacerdote na presença de Deus. Mas hoje não. Hoje foi tirado de nós essa proibição. Nós podemos clamar por Jesus e Ele pode resolver a nossa vida. O Senhor pode resolver a nossa vida. Da mesma forma que Ele resolveu a vida do cego Bartimeu. O Senhor Jesus Cristo se fez um cordeiro para ser sacrificado por nós. Se antes era necessário o sangue, também para que nós fôssemos salvos, foi necessário o sangue do Cordeiro de Deus. E Jesus se fez esse sangue para que hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação. Mas uma coisa é certa, nós não podemos esquecer o que Jesus Cristo tem feito por nós. Para que nós não podemos esquecer também de onde nós viemos e para onde nós vamos. Você sabe, meu irmão, para onde você vai? Você está convicto no seu coração para onde que você vai? Às vezes, meus queridos, é necessário a gente não esquecer disso. Saber o nosso propósito. Saber por que estamos aqui. Vai vir dia de domingo louvar a Deus. Não, é todos os dias nós louvamos a Deus. Hoje nós tiramos para nos reunir todos juntos na presença do Senhor. Mas você está com o Senhor todos os dias na sua casa.
Quando Jesus estava na cruz, a gente achava que não conhecia o Salvador, não é? As pessoas imaginavam que Jesus não era o Messias. Muita gente pensava que ele não era um impostor. E acabaram matando o Messias. Mas a gente sabia, a gente tinha conhecimento, porque a gente conhece o nosso pastor. A gente conhece através da voz, através da palavra, através da figura dele. E Jesus era o nosso pastor. E nós acabamos por crucificá-los. E hoje, às vezes, pastor, às vezes a gente fica imaginando, mas eu não matei o Senhor Jesus, eu não fiz nada para matar ele. Mas hoje, o que é que nós temos feito? Aos poucos, através de nossos pecados, nós estamos fazendo quase que a mesma coisa, meus irmãos. É preciso, sabe, a gente se santificar um pouco. É preciso a gente se colocar um pouco na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, sem dizer uma palavra, sem dizer nada. E com singelo amor ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós sabíamos que estávamos maltratando o Senhor. Hoje continuamos a maltratar ele através de nossos pecados e falta de amor ao próximo. Gente, quantas pessoas que a gente vê, e a gente não gosta, às vezes passa lá por longe, para não cruzar com aquela pessoa. Chegou a hora da gente parar com isso. Ir lá, dar um abraço, dar um bom dia. E dizer: Jesus te ama. Porque Jesus nos ama. E um dos pedidos dele mais forte é esse: que nós possamos amar uns aos outros. Por isso estamos aqui. Chegou a hora de reconhecer, meus queridos, e adorar, e declarar que Jesus é o nosso Rei. Não deixe seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, criar dificuldades que possam atrapalhar você de chegar até Jesus. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas insistem em fazer isso? Não deixar você chegar até Jesus, não deixar você correr até o Senhor Jesus. É preciso a gente ter foco. Muitas vezes nós mesmos, não precisa nem de amigos, não precisa de nada. Nós mesmos somos os causadores de estarmos longe do Senhor Jesus. Nós mesmos, meus queridos, através dos nossos pecados, nos afastamos do Senhor. Precisamos fazer como Bartimeu. Ele não enxergava, mas sua única vontade ali, naquele momento, era ouvir a voz de Deus falando com ele. Era ouvir Jesus falando com ele. Ele não se preocupava com nada, nada. Ele só queria que o Senhor Jesus Cristo falasse com ele naquele momento. Jesus falou com ele. E você quer ouvir a voz de Jesus? Você quer ouvir a voz de Jesus? Você quer ouvir Jesus dizendo o que queres que eu te faça? Olha, ouvir a voz de Deus não é para todos. Somente para aqueles que não deixam ninguém atrapalhar seu caminho, seu foco de chegar até Jesus. Paulo dizia, Filipenses 3,13, coloca na tela para mim, por favor. Paulo dizia em Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, prossigo para o foco, prossigo para o ponto final, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso é o que nós temos que ter, foco, para chegar na nossa vitória, porque a vitória já foi nos dada, está nas nossas mãos. Você vai deixar a sua vitória sair? Você vai deixar ela cair por qualquer coisa? Então tenha foco, olhe para o ponto final, olhe para Jesus Cristo. Ele é o único foco que nós deveríamos ter, é Jesus.
Nós precisamos nos posicionar. Muitas coisas hoje têm nos afastado de Jesus. Até mesmo doenças, como depressão, como ansiedade, têm nos afastado de Cristo. E o interessante é que deveria ser o contrário. Essas doenças, essas coisas que nos atrapalham a chegar até Jesus, deveria fazer nós se aproximar mais dele. Olha aqui. Coloque Isaías 53:4 para mim, por favor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós o reputávamos por oprimido. Jesus oprimido. Nós achávamos isso, que Jesus está oprimido. Nós considerávamos isso. Jesus é a cura. É a cura para nossas vidas, para nossas doenças, para nossas enfermidades. Jesus é a cura. Ele nunca foi oprimido e nunca será. Porque ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é o autor de nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, passo a passo. A própria palavra de Deus tem nos mostrado isso. E eu sei, não é fácil quando a gente tem uma doença. Às vezes a gente está tão para baixo que nada para a gente serve. Mas é nessa hora que nós devemos nos agarrar mais ainda com o Senhor Jesus. É nessa hora que nós devemos vencer a nossa fraqueza. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Que quando estamos fracos, aí somos fortes. E nós somos fortes, somos valentes, somos guerreiros do Senhor Jesus. Só precisamos nos posicionar, nos colocar de frente ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode cuidar de nós. Agora precisamos não deixar ninguém calar, nem as doenças, porque elas não têm poder sobre nós. Só Jesus tem poder sobre nós. Assim como no primeiro tópico que nós falamos, o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Agora, ninguém pode nos calar. Ninguém pode nos calar. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E Ele não permite que ninguém nos cale. Eu queria agora passar para o terceiro tópico, que essa é boa. Jogue fora tudo que te impede a chegar até Jesus. Às vezes, pastor, tem algumas coisas que é difícil de jogar fora, viu? Tem alguns hábitos, algumas situações na vida da gente que é muito difícil a gente jogar fora, a gente se desfazer, sabe? Tem coisas que... tem gente que diz, eu prefiro morrer do que deixar de fazer isso, ou de fazer aquilo. Meu irmão, se está te atrapalhando de chegar a Jesus, joga fora. Joga fora. Bartimeu tinha um propósito. Queria ser ouvido por Jesus. E para cumprir esse propósito, nada, absolutamente nada poderia impedi-lo. Ainda que fosse sua velha e companheira capa, que tanto lhe serviu, mas agora estava lhe impedindo de chegar a Jesus. Sem demora, ele lança a capa fora e se põe de pé diante de Jesus. Ele dá um salto no escuro. Você já imaginou você dar um salto no escuro, meu irmão? Você já imaginou? Às vezes aqui é fácil fazer isso aqui e dar um salto. Mas se me rodar umas 3 vezes aqui, ó, com os olhos fechados, eu dar um pulo, eu vou me sentir quase impossível de dar esse pulo. Mas ele não. Ele de um salto se jogou diante de Jesus. E nós podemos fazer isso? Se jogar, dar um salto, jogar a capa. O que é que está te atrapalhando a chegar até Jesus Cristo? O que tem atrapalhado? E não por acaso, aquela era a última chance que este cego, sem nome, poderia ter para enxergar de novo. Até porque a gente já explicou, né? Era a última chance. Jesus não voltaria
mais naquele lugar, como nunca mais Jesus voltou ali. Às vezes a gente perde a oportunidade, porque Jesus passou uma vez na nossa vida e não vai voltar outra vez. E a gente acaba perdendo essa oportunidade. E não estou sendo mal quando falo isso. É porque Jesus se dirigia para cumprir seu propósito em Jerusalém. Nunca mais ele passaria por ali. Bartimeu soube aproveitar a sua oportunidade única. E assim, além de enxergar, teve a sua vida completamente transformada. E nós, o que estamos esperando para transformar nossas vidas também? O que a gente está esperando para transformar nossas vidas? Jesus voltar aqui de novo? A gente ficar cego? O que nós estamos esperando? Nós não devemos esperar nada. Nós devemos se jogar diante do Senhor, porque Ele passa diante de nós todos os dias. Nós precisamos estar diante de Jesus, meus irmãos. Não perder o foco. O que tem impedido a gente? O que tem impedido? Seu trabalho? Seu cansaço? Às vezes a gente está cansado. Hoje não dá, hoje eu não vou para a celebração, não. Hoje não dá para mim. Faculdade, a faculdade tem tomado de conta da minha vida. Não tenho força para mais nada. Não, eu tenho um colega meu que me levou, pediu para me ir com ele, não sei aonde aí, eu fui com ele, não pude ir para a igreja. Muitas coisas tentam nos roubar o nosso encontro com o Senhor. Muitas coisas tentam nos tirar do foco de Jesus Cristo. Às vezes é o amor pelo futebol. Às vezes é as músicas mundanas que nos atrapalham, a gente não deixa de ouvir. Isso acaba atrapalhando também a servir, a chegar até Jesus Cristo. Às vezes é o nosso lazer diário. Hoje é domingo, hoje eu vou para o zoológico com a família. Vou ver os animais. Vou ver os animais, né? Fica melhor. Mas isso tem nos atrapalhado a chegar até Jesus. É necessário que nós, meus irmãos, que nós jogue fora tudo isso. Que nós tire de nós tudo isso que nos atrapalha a servir, a chegar até Jesus Cristo, jogar fora. Se vai doer, que doa. Que doa. Mas a gente temos que tirar isso. Uma das coisas me atrapalhou muito no passado, hoje não atrapalha mais. É a Fórmula 1 no domingo, no mesmo horário da celebração. Muitas vezes eu deixei de vir para assistir Fórmula 1. Principalmente na época do Ayrton Senna. Mas isso, meus irmãos, nós temos que tirar, temos que jogar fora. Porque isso não faz parte da nossa vida, isso não faz parte do nosso foco com o Senhor Jesus. Jesus, Ele está aqui para ser o primeiro em nossas vidas. Ele tem que ser primeiro em nossas vidas. É através dele, meu irmão. Se você tem saúde, se você está respirando, se você está andando, é através dele. Até mesmo quem está necessitado de andar, também é através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele abençoa a todos como um só. É tempo de abandonar essas coisas e se chegar a Jesus. Faça como Bartimeu. Jogue tudo que te impede de chegar até Jesus. O que está faltando para nós jogar? O que está impedindo da gente chegar até Jesus Cristo? Faça isso hoje, faça isso agora. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus pode fazer isso por nós. Se nós jogarmos fora aquilo que nos impede de chegar até Ele, Ele vai estar de braços abertos para nos receber. Como Ele fez com Bartimeu. É necessário, meus irmãos, às vezes a gente acha que é muito dolorido para nós se desfazer de algumas coisas, mas eu quero dizer para você que através do Senhor Jesus Cristo, assim como mudou a vida de Bartimeu, assim como tem mudado a vida de muita gente aí afora, Jesus pode mudar as nossas vidas também, porque a vida em nós que pertence ao Senhor, nós pertencemos a Ele. Tudo na vida do Senhor, meus queridos,
tudo que nós fizermos pela vida do Senhor, pela vinda de Jesus Cristo, quando Ele voltar, pastor Wesley, eu fico imaginando, quando Ele voltar, eu não sei se a gente vai estar vivo ainda, mas pode estar. Ele dizer para você, vem cá, bendito do meu Pai, se achegue para cá. Vai ter alegria maior que essa? Não. Mas se nós não fizermos por onde nós vamos fazer isso? Não. Vamos para o último tópico aqui. Bartimeu, o quarto tópico, meus queridos, é nunca perca a sua fé. Talvez esse é o tópico principal das nossas vidas. Porque sem a nossa fé, meus queridos, é impossível nós agradarmos ao Senhor. Sem a nossa fé, é impossível da gente fazer qualquer coisa que seja para estar diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé no Senhor. Bartimeu passou por um processo para chegar até Jesus. Pessoas quiseram calar sua voz. Outros ficavam na sua frente para que não o visse. Até sua capa estava dificultando sua chegada até Jesus. Mas uma coisa muito importante Bartimeu tinha que ter. Senão, nada do que ele fez até agora ia adiantar. Nada. Que seria a fé. Bartimeu tinha fé em Jesus. Bartimeu acreditava que Jesus podia mudar a vida dele. E pelo menos ele conhecia também um pouco da palavra de Deus, porque ele soube reconhecer Jesus Cristo. Eu fico imaginando uma coisa, meus irmãos, será que quando Jesus voltar, a gente vai saber reconhecer Ele? Será que quando Jesus voltar, a gente vai poder reconhecer suas obras? Porque um dia Ele vai voltar para arrebatar a igreja dele, hein? Um dia Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para reconhecer sua voz. Porque a palavra de Deus diz que muitos virão dizendo que é o Cristo e não é. E nós precisamos acreditar. Tem pessoas iludidas aí com o Henrique Cristo, com outros e outras pessoas, né? Tem pessoas iludidas, meus irmãos. É incrível isso, mas existe. Pessoas que acreditam verdadeiramente que Henrique Cristo é o Cristo. É preciso, meu irmão, nós estar preparados para sabermos a voz do Senhor, para poder reconhecermos. Nós também precisamos estar prontos, meu irmão, estar prontos para ser arrebatado pelo Senhor, de estar pronto para andar ao lado do Senhor, estar pronto para reconhecer o Senhor em nossas vidas. Por isso, a nossa fé se faz necessário. De nada adiantaria Bartimeu gritar, implorar. Não ia dar nada certo se ele não acreditasse que Jesus o curaria. Mas Bartimeu sabia o que queria. Ele foi no ponto certo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que a multidão quisesse calá-lo, ele perseverava a cada vez mais. Meus queridos, das dicas para a gente chegar até Jesus Cristo é ser humilde. É ter um coração humilde. É ter um coração na presença do Senhor, com humildade. De nada adiantaria tudo que a gente faça se a gente não tiver uma fé no nosso coração e a gente não for humilde diante do Senhor. Nós temos que ser humildes, nós temos que saber pedir, nós temos que saber nos apresentar diante de Deus, sem orgulho, sem altivez no nosso coração, mas com o coração humilde, com o coração voltado para ajudar as pessoas. Quando estamos com nossa fé em dia, tudo podemos em Cristo que nos fortalece. E com Bartimeu não foi diferente. Jesus estava lá para dar-lhe a vitória, como Ele está aqui hoje para dar a vitória para você. Você acredita nisso? Você crê? Jesus está aqui, meu irmão. Jesus se faz presente. Às vezes, pastor Wes, a gente fica tão assim, fora de si, que a gente acha que a gente está em qualquer lugar. Não. Nós estamos na presença do Senhor. Ele se faz presente aqui, meu irmão. Saiba disso, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. A fé, juntamente com a nossa obra, será vista por Deus para nos dar a certeza da salvação.
A fé do cristão é a maior arma que ele tem para lutar contra as adversidades, meu irmão. É a maior arma que nós temos hoje para chegar até Jesus Cristo, para lutar contra os problemas que a gente tem enfrentado. É a nossa fé em Deus, é saber que Ele pode lutar por nós, saber que Ele pode pelejar por nós. E essa é a maior trunfo que nós temos, é a nossa fé em Jesus. Nós temos que acreditar, não é só sair daqui e esquecer, não. É sair daqui e lembrar toda hora. Jesus é a nossa fé, Ele está em nós. Bartimeu, através da sua fé, também ganhou a sua salvação. Eu acho interessante isso aqui. Jesus, ele não faz nada pela metade, meus irmãos. Nada. Eu queria que a Esther colocasse aí Marcos 10:52 para nós, está na tela, por favor. Jesus não faz nada, meus queridos, pela metade. Nada. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus. O interessante é que ele queria enxergar. Mas Jesus falou para ele assim: não, eu vou fazer o seguinte contigo, rapaz. Eu vou fazer você enxergar, mas ao mesmo tempo eu vou te dar a tua salvação. Assim como Deus faz hoje conosco, Deus nos trata e nos salva. Ele nos salva, verdadeiramente Deus nos salva. E nós estamos aqui porque o Senhor permite que nós estejamos aqui. Por isso, meus queridos, nunca perca a sua fé em Jesus Cristo. Nunca deixe a sua fé cair. Ainda que as coisas aconteçam ao contrário do que você pensa. Mas continue acreditando. Continue crendo que o Senhor pode mudar a sua vida num instante, num piscar de olhos. Mas para isso é necessário a gente ter fé que Ele é capaz de fazer isso. Queria pedir você agora para se colocar de pé. Você imaginasse, meus queridos. Tantas coisas aconteceram com a vida de Bartimeu. Ele largou tudo para trás. Largou a vida dele para trás, a família dele para trás. Largou tudo e passou a seguir Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, o que tem tirado a sua fé hoje? Às vezes é o quê? Falta de ler a Bíblia, falta de orar. Às vezes até os nossos amigos tiram a nossa fé. Nosso trabalho nos deixa cansado e a gente fica naquele cansaço e não conseguimos ter fé, não conseguimos orar, não conseguimos buscar a Deus. Para aquele homem conseguir, para Bartimeu conseguir, ele deu um salto. Ele reagiu, ele foi ao encontro, houve uma ação da parte dele. Muitas vezes, meus irmãos, é preciso uma ação também da nossa parte. Às vezes nós ficamos no acomodismo de nossa cama, de nosso sofá, de nossas cadeiras, a gente não vai conseguir. É necessário que nós se joguemos, que nós estejamos prontos, que nós possamos sair do nosso conforto e que nós possamos lutar pela nossa vitória, meus irmãos. É necessário você fazer algo, meus queridos. Como também, às vezes, é preciso deixar algo para trás. Bartimeu deixou a capa. O que você vai deixar hoje para trás? O que você vai abandonar, meu irmão? O que está te fazendo mal? Deixe agora e salte para a sua vitória. Conquiste nessa manhã a sua bênção, seja ela qual for, financeira, de saúde. Hoje, meus queridos, o Senhor marcou esse dia, essa manhã, para te abençoar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, meu irmão. Assim como Bartimeu conseguiu sua vitória diante das adversidades, nós também precisamos seguir firme, com o objetivo de alcançar a nossa vitória em Cristo, porque Cristo é a nossa vitória. Perseverar em Cristo, assim como fez Bartimeu, é ter a certeza da vitória em Cristo. Você que está sentado à beira do caminho, está pronto, meu querido, minha querida, para ter um encontro verdadeiro com Jesus? Você está pronto para não deixar ninguém calar a sua voz? Você está pronto para jogar tudo aquilo que impede de você chegar até Jesus fora, meu irmão? Você está pronto, meu querido,
para nunca perder a sua fé, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Você está pronto, meu irmão? Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando com você, meu irmão. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. É o Senhor que está falando. Não temas, porque eu estou contigo. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.